Senhoras e senhores, meu Deus do céu, que jogo que foi isso? Real Madrid 3, Manchester City 3, e se você não conseguiu assistir, pô, meus pêsames, na moral. Mas vem aqui comigo que você vai ficar sabendo de tudo. Meu Deus, que jogão. Pessoal, o negócio é o seguinte, começando pelo time do Pep Guardiola, com alguns desfalques, um deles, talvez um dos principais, a ausência do lateral Kyle Walker, que pra mim é o melhor lateral do mundo hoje em dia, que é muito bom marcando o Vinícius Júnior. O Vinícius é muito rápido, todo mundo sabe, não precisa chover no molhado aqui, só que o Kyle Walker também é, e costuma ser um dos caras que mais dá trabalho no futebol mundial, no futebol, tipo, inteiro, tá ligado? No todo do globo, o Kyle Walker é um dos caras que melhor marca o Vinícius Júnior, mas hoje ele não estava disponível e além dele, além da ausência do Kyle Walker, teve a ausência do Kevin De Bruyne, que essa aqui foi surpresa. O Kyle Walker todo mundo já sabia que não ia jogar, mas o De Bruyne não, o De Bruyne estava todo mundo contando, ele vinha jogando no campeonato inglês, inclusive vinha jogando muito bem. Eu acho que assim, é difícil falar hoje quem é o melhor jogador do Manchester City, e aí você pode até comentar aqui embaixo, porque assim, a gente tem o Haaland que, querendo ou não, ainda é um artilheiro, ainda é um goleador, mas você tem um De Bruyne, você tem um Phil Foden, você tem um Rodri, que esse é um bom nome, enfim, desses todos aí, o Haaland, ele, apesar de ainda ser artilheiro da Premier League, ele vive uma fase esquisita, inclusive hoje o jogo dele, mais uma vez, ele basicamente não fez nada, porém, o De Bruyne não, o De Bruyne tem jogado muito bem, o De Bruyne tá numa puta de uma crescente, ele esteve machucado, voltou, e não só voltou, como começou a ganhar ritmo de verdade, tá ligado? Então assim, é uma puta de uma falta, é uma puta de uma ausência do Manchester City, que mesmo assim, coloca lá o Phil Foden, o Pep Guardiola faz ali, dá uma ajeitada, e a coisa acontece, a coisa rola, e aí provavelmente, no jogo da volta na Inglaterra, vai ser em casa, e provavelmente com a presença do belga. O Manchester City tá com tudo para classificar, hein? Mas calma, antes vamos falar do rival dele? Vamos falar desse excelente também Real Madrid. Aqui a gente também tem algumas gambiarras, digamos assim, que é muito por causa da ausência do Militão, que hoje até tava, né? Só que no banco de reservas. E aí na ausência do Militão você vê aqui o francês Tchouaméni. Aqui é muito louco como que o Ancelotti, ele percebe que o Nacho não tá dando conta. O Nacho é um zagueiro que tá ali no Real Madrid há muito tempo, ele tem 5 Champions League, tá ligado? Mas é um jogador que quando precisa, casos igual hoje, não deu pra contar com ele. E aí o Ancelotti prefere colocar um meio campo na zaga. Se eu sou o Nacho nessa hora, eu ia me achar um merda. Mas talvez ele seja mesmo. Enfim, o jogo começa como, rapaziada? Começa já com um gol espetacular, um gol que chama atenção, um gol do Manchester City. Menos de 2 minutos de bola rolando. Já acontece, isso aqui é muito louco pelo seguinte, é na Espanha. Foi no Santiago Bernabéu. E aí, por que eu tô tocando nesse ponto? Porque nesses últimos 3 anos, contando com esse de agora, nos últimos 2 anos a gente teve 2 vezes Real Madrid City na Champions League. E as 2 vezes aconteceu a mesma coisa. Na Espanha, o Real Madrid conseguiu jogar melhor, o City não conseguiu crescer tanto assim. Só que hoje abre o placar o time inglês dentro de território espanhol e de forma surpreendente. Para você que não viu o gol, foi basicamente isso aqui, uma cobrança de falta, o Bernardo Silva vai lá, bate, surpreende o goleiro e abre o placar. Tá aqui, ele comemorando. A gente precisa falar de Bernardo Silva, que por jogar no time que joga, por jogar no Manchester City, acaba passando batido. Assim como vários jogadores do City passam batido. Eu acho que, normalmente, se você não for o De Bruyne ou o Haaland, você passa batido, apesar de ser muito bom. O Bernardo Silva, no começo da temporada, isso já alguns meses atrás, ele teve ali possibilidade de sair do City e o City não vendeu. Acabou vendendo o Mahrez, não vendeu ele. E assim, a não venda do Bernardo Silva é uma puta de uma contratação. Porque é um jogador que acaba passando batido, como eu falei, mas que é muito inteligente, é muito bom de bola, ele é meio low profile e aí as pessoas acabam não lembrando tanto dele, mas em jogos grandes iguais os de hoje, ele aparece. E a cobrança de falta dele aqui é o seguinte, vou até colocar a foto do lance aqui, ó. Aqui tá ele batendo, só um homem na barreira, este homem é o Vinícius Júnior, e ali o goleiro Lunin. Tem um erro do Lunin. O Lunin, eu acho que não colocou fé que a cobrança de falta iria pro gol. E aí ele coloca só o Vini aqui e o Lunin dá um passo em direção saindo da bola, tá ligado? O que eu acho aqui? Sim, o Lunin errou. Beleza. Dito isso, a inteligência do Bernardo de surpreender. O Bernardo aqui, ele me fez lembrar, eu não vi ninguém falando, mas eu vou comentar aqui. Este gol de falta me lembrou os gols de falta de Ronaldinho Gaúcho. Lembra quando o Bruxo bate debaixo da barreira e do nada faz gol? Me lembrou essa parada. É claro, são casos diferentes,
diferentes, mas semelhantes em alguns pontos, que assim, ninguém esperava essa cobrança ali, inclusive, quem mais deveria estar atento não estava, ele não esperava, o Lunin não imaginava, e aí, assim como o Bruxo, o Bernardo bate de forma surpreendente e faz um gol de forma que ninguém esperava, abre o placar. Além de abrir o placar, na falta que resultou nisso aqui, o Tchouaméni toma um cartão amarelo e, portanto, ele não jogará a partida de volta. Só que aí, assim, poderia ser um problema por causa do Nacho e tal, mas provavelmente, até semana que vem, o Militão deva aparecer no time titular. Provavelmente o Militão vai aí pegar um pouquinho mais de ritmo e mesmo que não esteja 100%, ele deve ser um pouco forçado a entrar por falta do Tchouaméni. Enfim, genialidade do Bernardo Silva. Eu acho que essa é a palavra aqui. Errou o Lunin ali e tal, mas foi pego no pulo. Enfim, Bernardo é muito pica, dando sequência 1-0 Manchester City. E aí, rapaziada, o que a gente tem agora é o seguinte... Agora, o empate, o gol do Real Madrid. E que jogo? Assim, que jogo, tá ligado? O gol é o seguinte, fica vendo aqui comigo, porque o Camavinga, do nada, puxa, chuta, a bola desvia, mata o goleiro e assim acontece o gol de empate. O Camavinga, que é um jogador que se você fosse tentar apostar quem é que vai fazer o gol, você provavelmente não colocaria o nome do Camavinga. Ele que vem jogando improvisado, às vezes, ele faz esse gol aqui numa bola que desvia no Rúben Dias, se eu não me engano foi no Rúben Dias. E aqui é importante o seguinte, o Rúben Dias, ele é aquele cara que me lembra um pouco o Van Dijk no sentido de que quase ninguém conhecia, e aí ele fez uma puta temporada boa, e aí agora quase todo mundo coloca como um dos melhores zagueiros do mundo. Só que, assim como o Van Dijk, que teve um auge e depois começou a jogar meio estranho e agora voltou a jogar bem, o Rúben Dias, ele teve o auge o ano passado, jogou muito bem, só que esta temporada do Rúben Dias, se você acompanhar de verdade de perto, ver todos os jogos do Manchester City, que é o que eu faço, ele tá meio abaixo. O Rúben Dias, ele tá jogando mal, tá ligado? Não chega a ser péssimo, mas perto do que ele mesmo já desempenhou, ele tá abaixo. E aí, um pouco não é... Tem que ser justificado aqui o seguinte, não é só ele. O Manchester City tem sido um time que toma muitos gols. O City, essa temporada, tá sendo o City do Guardiola, comparando o Guardiola com o Guardiola, é a temporada que ele mais toma gols. Então, assim, é até normal que o Rúben Dias esteja mal, sendo que ele faz parte do sistema defensivo, quando o sistema defensivo inteiro está meio, sabe, meio abaixo. Enfim, 1-1, um empate do nada, e da mesma forma que veio o empate, mais do nada ainda, outro gol do Real Madrid, a virada, gol brasileiro, Rodrigo, em mais uma bola que desvia, vamos ver. Porque o Rodrigo sai cara a cara, ele para, chuta, a bola desvia e vai devagarinho entrar. A bola dessa vez aqui, se eu não me engano, bateu no Akanji. E aqui tá o Rodrigo comemorando com o Vini, e a comemoração do Cristiano Ronaldo aqui... Olha esse camisa 7. Dessa vez não é o Cris, é o Vini que deu assistência pro Rodrigo. Aqui, posso falar um pouquinho de tática? Você me dá licença aqui? Você gosta? Então vem comigo no papo. O Vini e o Rodrigo basicamente jogaram no mesmo lado, jogaram colados um com o outro durante boa parte do jogo. Isso aqui é muito louco porque assim, o Vini teve suspenso, eu ia falar machucado, mas na verdade ele estava suspenso, não pôde jogar durante o fim de semana, meu celular tá tocando, e aí o que aconteceu? O Rodrigo jogou no lugar e na posição dele, jogou de ponta esquerda. E jogando de ponta esquerda, o Rodrigo jogou muito bem. Só que aí você pensa, pô, como é que o Rodrigo vai jogar nessa posição, sendo que já tem o Vini lá? O que o Ancelotti fez? O Ancelotti colocou os dois na esquerda. Existiam momentos que o Rodrigo até flutuava, ia pro outro lado, caía pra direita, ficava no meio, mas em boa parte do jogo, inclusive no momento do gol, os dois estão pela esquerda e aí um pouco mais à direita tá o Bellingham. Por que eu tô falando isso tudo aqui? Porque meio que o Ancelotti foi inventar moda e deu certo. Ele foi mexer ali uma coisinha ou outra, ele deu mais liberdade aqui, prendeu um pouco ali e deu bom. O passe do Vini é muito bom. O Vini não fez lá uma partida muito maravilhosa, mas ele termina o jogo com 2 assistências e o Rodrigo, aqui contando um pouco com a sorte, ele faz gol. Ele, que com esse gol de hoje, ele volta a ser seu nome... Não, na verdade ele já tinha voltado, mas enfim, ele que é o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid, isso é impressionante, tá ligado? E ele que é um cara que adora meter gol em Champions League, principalmente no Manchester City. Os caras já devem ter pesadelo com esse mano. Enfim, dando sequência, termina o primeiro tempo, 2-1, uma virada do Real Madrid. O City parece que sente um pouco, porque começa o jogo muito bem, mas quando toma a virada fica meio assustado, mas é Pep Guardiola. E aí você acha que ele não consegue dar a volta por cima? Achou errado, otário. Vamos lá. Porque o negócio é o seguinte, começa o segundo tempo e começa com o Vini saindo cara a cara com o goleiro e acaba que ele chuta pra cima em mais uma jogada que o passe vem do Rodrigo pro Vini. Os dois no mesmo lado. Repara nisso. Os dois no mesmo lado. Aqui acontece do Vini chutar pra cima e tal.
não acontece o gol, mas novamente, eu até coloquei para pontuar isso. Novamente, ambos na esquerda. E aí, assim, acontece que o Vini não soube aproveitar, mas pelo menos a jogada criada foi. Então, assim, tá dando certo essa parada ali. Provavelmente o Ancelotti mesmo ainda tá testando, vai ver como é que vai acontecer isso e tal. Mas eu acho que isso aí em específico, no jogo de hoje, deu bom, tá ligado? O Rodrigo ficou aquela parada de, pô, talvez ele precisa sair do Real Madrid, porque a ponta esquerda é o melhor lugar dele e tal. E talvez não precise não, talvez dê para improvisar e colocar os dois na esquerda. Enfim, pessoal, na sequência, agora sim, Pep Guardiola, Manchester City, empate em um golaço do Phil Foden, que recebe, puxa, chuta e a bola vai lá na gaveta. O cria da casa é muito raro em times de ponta, assim, em Manchester City, em Real Madrid, você ter jogador da base atuando, principalmente de titular, e o Phil Foden é esse cara, ele é da base do City, ele é torcedor do City desde criança, e ele, cara, essa temporada do Phil Foden, ele tá jogando muita bola. Hoje ele acabou tendo sorte de pegar a vaga do De Bruyne, que no lugar ali do De Bruyne, ele parece que joga melhor do que nunca, tá ligado? Então, é sorte por um lado pra ele individualmente e pro coletivo é azar, mas ele aproveita, ele não tava aparecendo muito no primeiro tempo, mas no segundo ele puxa essa bola aqui e faz esse golaço. Ele já tinha feito um hat-trick no meio da semana, agora ele faz mais um gol, uma semana, 4 gols, o bicho não é atacante. Enquanto isso, o atacante não tem aparecido. Deixa eu pontuar aqui sobre o Haaland. Como é que foi o Haaland de hoje? Deixa eu já falar isso aqui, antes que eu esqueça, tá ligado? O Haaland foi mal, mais uma vez. O Pep Guardiola coloca a culpa em si mesmo, e isso aí você precisa entender. O Guardiola costuma dizer que sim, o Haaland encosta pouco na bola, quando a bola não chega nele, e que isso é uma decisão técnica, uma decisão tática, e aí hoje foi exatamente esse o caso. O Haaland no primeiro tempo, ele estava encostando menos do que os goleiros, então ele praticamente não participava, e também a bola não chegava. Por um lado, se você for ver do lado do City, o coletivo funcionou mesmo com o Haaland não funcionando, porque o City fez 3 gols na Espanha, no Real Madrid, em Champions League, mesmo com o Haaland muito apagado, tá ligado? Porém, da parte do Haaland, é uma temporada muito abaixo do que foi a passada. Não é tão abaixo a ponto de merecer tantas críticas como às vezes você vê o pessoal chamando ele de bagre. Ele mesmo, estando abaixo do que foi ano passado, ele ainda é o artilheiro da Premier League. Ele agora não é mais o artilheiro da Champions, mas tá ali entre eles, tá ligado? Enfim, por tudo que fez ano passado, pela temporada que fez, não dá pra chamar o Haaland de bagre, pelo menos não por enquanto, tá ligado? Mas, realmente, é uma temporada baixa, é uma temporada esquisita, uma temporada que ele tá participando menos. Porém, o City em si, o time, continuou rodando. Enfim, dando sequência, Haaland tá abaixo sim, tá? O Haaland tá esquisito. Dando sequência, agora sim tinha empatado a virada, mais uma, acho que a segunda do jogo, do Gvardiol, que puxa, vai chutar também de fora da área e faz um golaço. Tá aqui o Gvardiol, que parou o Messi na Copa, que ganhou um contrato basicamente por isso. Cara, o que acontece? Parou assim, entre aspas, né? O Messi passou de... Enfim, primeiro gol do Gvardiol com a camisa do Manchester City. Qual o gol? Um gol de quartas de final de Champions League, meu Deus do céu. Aqui, esse gol do Gvardiol, ele exemplifica pra mim e talvez pra você também, como que no time do Guardiola todo mundo tem que jogar bem. A gente tá acostumado aqui com o Campeonato Brasileiro que assim, os atacantes chutam, os meio-campo talvez... depois disso ninguém sabe o que fazer com a bola, tá ligado? E no time do Pep Guardiola, não só no Manchester City, mas no Barcelona também era assim, todo mundo tem que jogar bem. A gente viu na temporada passada o Stones, que teoricamente é zagueiro, jogando muito bem, saindo como meio campo, e aqui o Gvardiol, que também teoricamente é zagueiro, mas na verdade virou lateral, que hoje faz um jogo de meio campo. Ele chuta ali, ele faz um baita de um golaço, primeiro gol dele, ele que foi comprado muito caro, que o começo dele no City não encaixou logo de cara, mas nos últimos jogos aí ele tem melhorado e tal, ainda, tipo assim, precisa mostrar um pouco mais, mas já é um começo, antes tarde do que nunca, certo? Ele foi comprado bem caro, ele tá ali no patamar de zagueiros mais caros da história do futebol, mas aos poucos a coisa vai engrenando. Tem contratações do City que dá certo, que é o caso do Haaland, que deu certo, e tem os Calvin Phillips da vida. Vamos ver em que patamar ele vai estar daqui uns tempos. Hoje, muito importante, só que o jogo não terminou aqui, seria bom pro City se tivesse terminado, mas não terminou, porque o Real Madrid foi lá e fez mais um gol e mais um golaço. Mais uma vez, Vinícius Júnior cruza do outro lado, a bola vai chegar no Valverde, que de primeira faz um golaço, meu Deus do céu, e tá aqui. E com essa foto aqui, eu termino dizendo o seguinte: só golaço nesse segundo tempo, que jogo maravilhoso. Empate do Real Madrid, é muito melhor pro Real Madrid o empate do que perder, obviamente.
teoricamente, uma vitória simples do Real Madrid, um 1-0 lá no Etihad Stadium, ele se classifica, mas é só na teoria que é fácil assim. Na prática, ganhar na Inglaterra é um negócio bem enjoado. Na prática, se você puxar o histórico, o City na Inglaterra, ele faz um estrago. Na prática, eu acho que o favoritismo está com o time do Pep Guardiola. Eu só acho errado dizer que já era pro Real Madrid, porque o Real Madrid é muito bom, é muito forte, tem um técnico muito bom e é capaz, tá ligado? Mas favoritismo eu colocaria no Manchester City. Assim, está empatado, tá 3-3, não tem, né, vantagem de verdade mesmo, mas o próprio Guardiola, em entrevista esses dias, ele falou que, antes mesmo do jogo começar, tá? Ele falou que ele já se via na vantagem porque ele ia poder decidir o confronto em casa. E olha que o Real Madrid hoje entrou em campo muito mais descansado. O Real tá um tempão sem jogar e o City jogou outro dia mesmo, tá ligado? Só que mesmo assim, normalmente a gente vê técnico reclamando da agenda, do calendário e tal, mesmo tendo essa realidade do Real tá descansado e o City tá morto, o Pep Guardiola falou, não, a gente que tá com a vantagem, mesmo estando cansado. Por quê? Porque a gente vai decidir em casa. Ano passado, no Bernabéu, 1-1, no Etihad Stadium, 4-0. Vai acontecer um 4-0 de novo? Pouco provável, porque aquilo ali é uma coisa que acontece uma vez ou outra, tá ligado? Uma vez ou nunca. Enfim, apesar de ser pouco provável a goleada, eu acho que o favoritismo é um pouco do City. Será que o Real consegue quebrar esse favoritismo? Não é impossível. Amanhã a gente volta aqui para falar mais. Amanhã tem Barcelona e PSG. Vamos ver o que sabe, o futebol separa pra nós. Jogaço, pessoal. Muito obrigado você que assistiu até aqui. É nóis, valeu. Até a próxima.